Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Hoje, chegamos no capítulo 94 do Espírito da Verdade. Verdade e crença. Então, vamos à leitura para a gente fazer a interpretação desse texto de hoje. Capítulo 94, Verdade e crença. E se vos digo a verdade, por que não credes? Jesus, João, capítulo 8, versículo 46. Jesus lecionou a verdade em todas as situações da peregrinação messiânica. A todos concedeu amor puro, bênçãos de luz e bens para a eternidade. Provou com os próprios testemunhos a excelência de seus ensinos. Ministrou a caridade simples e natural, sem melindrar ou ferir. A cada qual apontou a lógica real das circunstâncias da vida. A ninguém enganou. Não sofismou por nenhuma razão. Perdoou sem apresentar condições. Cedeu a benefício de todos. Não temeu, nem vacilou ao indicar a realidade, nem fungiu de demonstrá-lo no próprio exemplo. Não aguardou bonificações. Serviu sempre. De ninguém reclamou, sacrificou a si mesmo. Não permaneceu em posição de neutralidade, definiu-se. Cabe, portanto, a quem recolhe os dons divinos da claridade evangélica amar e perdoar, construindo o bem e a paz, esposando ostensivamente a vida cristã na elucubração da teoria e no esforço da aplicação. Se possuímos a luz da verdade, por que não lhe seguir a rota de luz? Emmanuel. Veja só. Na elucubração da teoria e no esforço da aplicação. Ou seja, nessa frase eu vejo assim, a elucubração, ou seja, a reflexão da teoria, a interpretação da teoria e o esforço na aplicação. Ou seja, aquilo que a gente fala do cristianismo Rede Vivo. A palavra de Cristo, colocar no meu dia a dia. O que ele me ensinou, colocar para fazer a ação no dia a dia. E o capítulo 94, Verdade e Crença, ele faz menção ao capítulo 19 do Evangelho, a fé que transporta montanhas. Item 1, o poder da fé. Por quê? É como ele começa o texto, na menção aqui que ele faz do... E se vos digo a verdade, por que não credes? Por que não acreditar no que Jesus fala? Por que a gente ainda... Mas será que vai dar certo? Se a gente tem ele como mestre, por que não segui-lo? E aí vem falar o capítulo do Evangelho, 19, a fé que transporta montanhas, o poder da fé. Essa capacidade que é inerente de cada um. E aí a gente vai ter que entender essa magnitude que ele fala ali, nesse texto do Evangelho. Ele fala que se tiverdes a fé comparada a um grão de mostarda, tu poderias transportar esta montanha de lá para cá. Olha só, veja só a nossa capacidade que a gente não imagina isso. É inimaginável esse poder da fé. E é isso que Jesus vem nos ensinar nesse capítulo. Porque ele vai falar, se nós tivéssemos o grão de mostarda, é tão pequeno, muitos de vocês já devem conhecer, mas ele mede milímetros. É muito pequeno. E se nós tivéssemos essa fé pura, robusta, como diz o Evangelho, de fé verdadeira, nós teríamos essa capacidade de transportar um monte, algo que é impossível, é inimaginável. Jesus usa uma figura de linguagem aqui para nos dar a real noção do poder da nossa fé. Acontece que a gente não exerce. Acontece que a gente não pratica no dia a dia essa fé. Então, qual é a definição de fé? Existe uma definição clara de fé? A fé é acreditar, a fé é crer, será? Na definição das palavras, que são sinônimos, é fé, é acreditar, faz o mesmo sentido dar crédito, dar credibilidade, aceitar, considerar como verdadeiro, que é o que Jesus falou. Mas a fé ela é um comprometimento, a fé é comprometer-se, obrigar-se, responsabilizar-se, mas não é, então a gente não vai ver que ela não é uma definição somente de palavra, mas é sim de atitude. Porque é naquilo que eu creio. E aí eu vou me responsabilizar com quem através dessa crença, dessa fé?
dessa atitude? Eu vou me responsabilizar com Deus. É isso que o Espiritismo vem nos ensinar. Eu não vou me responsabilizar através da minha fé com o palestrante espírita, com o dirigente da casa espírita, não é com eles. Porque cada um as suas obras, cada um a sua fé, cada um a sua cruz para carregar e cada um a sua maneira de carregar. E a forma que é individual, a forma que eu vou levar a vida, a forma que eu vou encarar os problemas, a forma que eu vou encarar a felicidade, a tristeza, pertence a mim e tudo isso está ali dentro da minha fé. No que eu acredito como verdadeiro, que me compromete, que eu me envolvo, que eu tenho fé naquilo. Por isso que a fé é individual, né? Porque se você perguntar quem é Deus, para muitos, Deus é energia, Deus é o universo, Deus é um senhor de cabelos e barbas longas, brancos. Tudo bem. O Espiritismo definiu quem é Deus. Qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Lá, quando a gente vai na questão número 1 do Livro dos Espíritos, qual é a pergunta? O que é Deus? Veja, Allan Kardec não fez a pergunta quem é Deus. Ele perguntou o que é Deus? E foi a resposta dada dos Espíritos é o quê? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o que é causa primária de todas as coisas? É a origem. É a origem, é de onde parte, é de onde começa. Não é? Então, por isso que eu falo que o que Deus representa para cada um, não importa para mim, importa para você. Importa a percepção, o comprometimento que eu tenho em relação a essas definições. E como que eu faço delas na minha vida. É isso que vai importar. Então, se Deus para mim é energia, se Deus para mim é um senhor de cabelos e barbas longas, não importa. Mas importa como é a minha atitude. Importa como isso representa para mim e eu faço na minha vida. Então, eu vou passar a minha definição de fé. A fé é individual de cada um, como eu disse. É um sentimento de religiosidade que existe dentro de cada um de nós. Por isso não dá para ter uma definição e falar, fé é isso aqui. Não, é o que representa para mim. O que para você pode representar diferente. Mas o que vai importar mesmo é a minha atitude pautada nessa fé. Como que eu conduzo a minha vida em relação à minha fé. O que eu professo, que eu faço, é o que a gente vem falando já em algumas lições, aí hoje repete o tema. E a gente vai falar de religiosidade, não de religião, por quê? Porque é comum. As pessoas não mudam de religião? Mudam. Mas e a fé? Por isso que eu falo que a fé é esse comprometimento. E não é uma definição. Ela é um comprometimento. Porque hoje, a pessoa às vezes vai numa religião, aí se sente, como o Emmanuel disse no texto ali, sem milindre, sem qualquer tipo de... né? Mas vai numa religião, às vezes não se sente à vontade, não gosta, muda. Vai para outra. Mas a fé dela continua inabalável. A fé dela continua. Alguma religiosidade, a religiosidade que existe dentro daquela pessoa, diz o suficiente para que ela continue seguindo. Mas aquela religião, a forma que foi falada, a forma que foi feita, não sintonizou com ela. Então ela foi para outra, mas a fé continua lá dentro dela. Então, não quer dizer que a religião não importa. Chico Xavier tinha uma frase que dizia assim, sem religião, seríamos na Terra viajores sem bússola, incapazes de orientar-nos no rumo da evolução real. Então veja a importância da religião. Por isso que você escolhe uma religião com aquilo que você mais concorda. Por isso a gente vai entender que cada um tem seu tempo, que cada um tem sua sistemática, cada um tem sua definição de fé, e para cada um vai representar de uma maneira a religião e que vai se coadunar com aquilo que eu sinto. Por isso a cada um a sua obra, a cada um o seu sentimento. Não adianta eu querer. E o Espiritismo não veio aqui para ter seguidores, falar, vamos, todos têm que se converter ao Espiritismo. Não. O Espiritismo não deseja isso, na verdade. Não, o Espiritismo não quer seguidores, o Espiritismo não quer mais número de... Questão de consciência. É isso que o Espiritismo prega, que você interprete, que você tenha a consciência pautada no bem, que nós façamos aquilo que o Cristo fez. Esse é o ensinamento da lição de hoje. É isso que Emmanuel vem nos ensinar. Se credes, por que não me segues? Se credes, credes que... Se sabes que eu digo a verdade, por que não me credes? É isso, é o questionamento de Jesus. Ou seja,
se entendes que eu digo a verdade, por que não executa? Por que não faz aquilo que eu estou fazendo? Através de exemplos que ele nos deu. Então o Espiritismo vem pregar exatamente isso. Essa reflexão. Então, nesse trecho do capítulo do Evangelho, a história que se conta ali era que Jesus chamou a atenção dos seus apóstolos, porque um pai chegou com um filho que estava perturbado por um espírito que o atormentava. E os apóstolos não conseguiram aliviar o sofrimento daquele garoto, libertando aquele obsessor, como nós dissemos. Não conseguiu. E Jesus disse o quê? Ô raça incrédula. Por quê? Faltou fé. Veja como é importante compreender o poder da fé. E é isso que o Espiritismo vai nos ensinar. O poder da fé. Então, fé sem obra não é nada. Fé sem trabalho não prospera. Mas eu tenho que prosperar em mim a humildade, a caridade, enfim. Exatamente as lições que o Cristo me ensinou. É a fé. Pode ver. Uma pessoa... Está tudo ligado. Uma pessoa otimista, ela é esperançosa e automaticamente ela tem fé. Por quê? É a fé que alimenta a esperança e a esperança me permite ser otimista sem perder o senso de realidade. Ou seja, eu não me torno um fanático, eu não me torno um pessimista, porque eu tenho a minha esperança pautada na fé que me permite um otimismo, de saber que dias melhores virão. Na frase de Maria, isso também passa. Isso é fé. E aí, o que é fé para você? Faça a sua reflexão aí, vamos lendo o Evangelho e seguindo, caminhando juntos no estudo. Eu vou ficando por aqui, mas espero você na próxima lição. Um abraço e até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.